Aula sendo gravada a partir de agora, é o terceirão, hoje é quarta-feira, 16 de setembro. Então a gente está no livro 6, módulo 17. Deixa eu pegar aqui. Ô Ronaldo, Oi, antes de você começar, será que a gente poderia ali fazer uma surpresa? uma surpresa para mim? É, Claro, deixou de ser surpresa que você está perguntando, mas pode sim, claro. não, mas você não sabe o que vai fazer aí. Claro, pode sim. O que é? Cadê o povo para me acompanhar aí? Então, Ronaldo, você teria que voltar para o Zoom. Teria que voltar para o Zoom? É, Nem sei como faz, deixa eu ver aqui. Eu nem sei como faz isso. Acho que eu estou vendo vocês aí, não estou? Nossa, quanto aluno. Olha vocês aí, cara. Ufa, finalmente eu estou vendo gente, pessoas, a Duda ali. Olha o Caião, é o Caio, tá bom? Aí eles. Beleza, e aí? O Zerbato, belezeira? E aí, turma? Paula, coordenadora, mãe do Gabriel, tudo bem? Sofia, deu sim. A Isabela, oi Isabela. Câmera do lindo. Ai, minha Nossa Senhora Aparecida. só para dar aquele reconhecimento, né? Pô, com certeza. Cara, você sabe que isso Legal me que o deixa, povo olha pro João e acha que é eu. você sabe que isso me deixa muito contente, cara, porque eu vou falar uma coisa pra você, a gente fica louco com essa sem ver o aluno, cara. Tem hora que eu tô falando aqui, parece que eu tô falando sozinho, e a gente fica até meio perdido, porque é muito chato essas aulas remotas, cara. E aí eu agradeço mesmo poder ver vocês, que aluno nenhum abre a câmera, né, cara? Às vezes eu acho que tá todo mundo dormindo. Maravilha, gente. Bacana mesmo, bacana. E aí, Ronaldo, E aí, ó o Gabriel aí. tudo bom? Joia, joia. Passando as férias E aqui, aí, Ronaldo, tudo fora da bem? cidade. E aí, rapaziada? Tudo bem? Beleza? Gente, vamos lá, senão a gente não resolve exercício nenhum hoje. Nós estamos parados aí em princípio fundamental da contagem. Agradeço, brigadão aí por poder ver vocês. Legal demais. Isso faz diferença pra gente. Viu? Vou deixar até aqui aberto aqui, assim, bonitinho. Bacana. Então, módulo 17, princípio fundamental da contagem, lá na página 125, vamos começar pelo exercício 330, tá bom? Exercício 330, ele é mais simples que os outros que eu tinha separado aqui, vamos começar por ele para a gente não enroscar muito. Então, Alice não se recorda da senha que definiu no computador. Sabe apenas que é constituída por 4 letras seguidas, então, 4 letras seguidas, com pelo menos uma consoante. Uma consoante. Se considerarmos o alfabeto como constituído por 23 letras, então 23 possibilidades de letras, e que não há diferença para o uso de maiúsculas e minúsculas, quantos códigos dessa forma é possível compor? Então vamos entender o problema primeiro. Eu tenho 4 letras. Vou escrever aqui, ó. 1, 2, 3, 4. É o meu código. A minha senha é formada por 4 letras. Eu tenho 23 possibilidades. 23 letras. O que mais que eu tenho ali? Eu tenho uma restrição. Ao menos uma consoante. É uma restrição do problema. Ao menos uma consoante. Tá? Possibilidade, quantas combinações eu consigo formar. Então, eu tenho que ter ao menos, aqui, acho legal que não apagou, né? Espera aí, gente, vou dar uma travada aqui nesse negócio.
Ah, já sei. Ao menos uma consoante. Bom. Bom dia. Ô, filho, bom dia. Bom dia, senhor. Bom dia. Chegou um camarada aqui. Gente, seguinte. Qual estratégia eu vou seguir? Primeiro, eu vou calcular o total de combinações que eu posso formar. Né? Total de combinações. Quantas possibilidades de senha eu posso formar? Depois eu tiro a quantidade de combinações que não tenham ao menos uma consoante, ou seja, apenas vogais. Então, como que eu posso fazer isso? Primeiro, o total. Ô, Ronaldo, Oi? você pode fazer o exercício da tarefa da FUVEST da senha do 13? É que eu não lembro direito o número agora. Mas era aquele da menina que queria fazer uma senha, mas não podia usar o algarismo 13. Eu me confundi um pouquinho. Hoje acho que não dá tempo de fazer aqui, mas depois Você eu pode mando só para me você. mandar a resposta? Tá bom. Tá bom? Eu mando para você. O gabarito acho que a gente tem na apostila ali, mas depois eu resolvo ele e te mando, tá bom? Bom, É então que na apostila não tem a resolução, só tem a resposta. Eu isso, queria eu te mando a fazer resolução para você, pode ficar tranquilo. Depois você me fala no WhatsApp qual é o exercício certinho que eu resolvo e te mando. Tá bom? Aí a gente troca uma ideia. Aí, se for necessário, na aula da semana que vem, a gente joga aqui um espacinho. Bom, então, total de possibilidades aqui. Eu tenho 23 letras. Quantas possibilidades eu tenho para a minha primeira letra? Quantas possibilidades eu tenho? Alguém sabe me dizer? 23. 23. 23. O exercício coloca como restrição o poder ou não ter repetição de letras? Não, Lembra ele não falou enunciado? nada. Se considerarmos o alfabeto, ele não diz em nenhum momento que não pode repetir. Se ele não deixa expressamente proibido, não pode ter repetição, então você pode repetir. Então, na segunda possibilidade, eu também tenho 23. Na terceira também tenho 23 letras que eu posso colocar. E na última também 23. Portanto, o meu total de combinações resulta em 23 elevado à quarta. Tá bom? Total de possibilidades. Mas nessas combinações todas, tem aquelas onde eu só tenho vogal. E eu não quero resultados onde só tenha vogal. Eu preciso ter ao menos uma consoante. Então, eu subtraio aquelas todas que têm só vogal. Então, eu crio mais uma aqui. Vamos ver onde só tem a vogal. E aí, vogal é A, E, I, O, U. Então, eu tenho para a primeira casa 5 possibilidades, para a segunda 5 possibilidades, depois 5 e 5 novamente. 5 elevado à quarta. Tá bom? Não vamos calcular, porque o exercício tem as alternativas ali com a potência mesmo. Então, veja, se eu calculei o total de combinações que eu posso ter, né, todas as possibilidades de senha que a menina pode criar. Se eu tirar aquelas onde não tem pelo menos uma consoante, ou seja, todas as letras são vogais, então eu fico com o meu total de combinações que tenham pelo menos uma consoante. Então, o meu resultado fica 23 elevado a 4 menos 5 elevado a 4. E a minha alternativa é a alternativa D. Dúvidas? Tudo certo. Beleza. Karen, desculpa se eu não te dei a atenção que você queria, é que é um pouco corrido essas aulas assim, mas depois manda para mim no WhatsApp qual é o exercício que eu resolvo e te devolvo ele, tá bom? Não esqueça, não, me manda lá para eu poder fazer, tá? Bom, vou pegar um aqui, que ele é diferente um pouco, depois a gente volta nele.
no 326 também, que é da EPECAR. Vamos fazer o 333. O 333 é um da Unicamp, que ele é muito raro de aparecer. Ele é muito raro de aparecer, mas às vezes aparece. Ele cai muito em Olimpíada de Matemática. Olimpíada de Matemática isso aparece direto. Em vestibular é raro, mas ele já apareceu na Unicamp. Tá? E ele se trata de contagem. Quando você lê, se você não conhece esse tipo de resolução, você não consegue achar. Tá? Então, isso aqui é um exercício que trata do princípio da casa dos pombos, ou o princípio das gavetas. Alguém já ouviu falar em princípio da casa dos pombos? Eu nunca ouvi falar, não. Nunca ouviu falar, Caio? Não. Nem eu também não ouvi falar, não. Nunca ouviu falar do princípio da casa dos pombos. Imagina uma situação assim. Eu tenho lá 10 pombos e 10 casinhas de pombos. 10 pombos e 10 casinhas de pombos. Preciso guardar os pombos, botar eles para dormir lá nas casinhas. Quais as possibilidades que eu tenho? Sei lá, eu posso pegar os 10 e botar numa casinha só. É uma possibilidade. Posso pegar 9 pombos numa casinha só e botar um numa outra casinha. Posso botar 8 numa casinha, um na outra e um numa terceira casinha. Ou seja, tem várias combinações que eu posso fazer. Num extremo aí, eu posso colocar um pombo em cada casinha. Então, eu tenho 10 pombos, 10 casinhas, uma situação favorável aí seria um pombo em cada casinha. Ok. Eu consigo garantir, então, que ao menos um pombo estará numa casinha. Né? Se eu tenho 10 pombos e 10 casinhas, eu garanto, matematicamente, que ao menos um pombo vai estar numa das casinhas. Né? Posso ter até os 10 ali, mas pelo menos um eu tenho. Né? Na situação limítrofe aí, eu tenho pelo menos um em cada um. Né? Bom, agora se eu tiver 11 pombos e 10 casinhas, aí matematicamente eu garanto que pelo menos 2 pombos, ao menos 2 pombos estarão numa das casinhas. Ao menos 2 pombos estarão numa das casinhas. Por quê? Porque eu posso botar os 11 pombos numa casa só. Tudo bem, eu tenho ao menos 2 numa casa. Ou eu posso dividir tudo, colocar um em cada casinha e o 11º pombo vai ter que ter uma casinha para eles. Então, nessa situação limítrofe, né, eu tenho garantido ainda que pelo menos 2 pombos estarão numa casa, numa casinha. Ao menos 2 pombos, sempre em qualquer divisão feita, sempre ao menos 2 pombos estarão numa das casinhas. Deu para entender o que é o princípio da casa dos pombos? Mais ou menos aí? Até que deu. Deu, né? Beleza. João, deu para pegar a ideia do princípio da casa dos pombos? Um pouquinho deu. Beleza, né? Por exemplo, eu tenho lá, de novo, 11 pombos, 10 casinhas. Boto um pombo em cada casinha. O 11º vai ter que ir em qualquer uma delas. Então, eu garanto matematicamente que ao menos 2 pombos estarão numa casa. Poderia botar 3, poderia botar 4, poderia botar 5, poderia botar os 11 numa casa. Independente da quantidade que eu coloque, pelo menos 2 está ali. Né? Mesmo que eu tenha 10, ao menos 2 estão ali. Bom, essa mesma ideia nós vamos usar para resolver esse problema da Unicamp. Então, a pergunta é, o número mínimo de pessoas que deve haver em um grupo para que possamos garantir que nele há pelo menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. Nós já sabemos que nós temos 7 dias na semana. 7 dias.
eu quero que em pelo menos um dia da semana haja ao menos 3 pessoas nascidas. Ao menos 3 pessoas nascidas no mesmo dia da semana. É um exercício simples, mas precisa de um raciocínio usando o princípio da casa dos pombos. Exemplo, vamos começar a raciocinar. Se eu tiver 7 pessoas, tenho 7 dias da semana, 7 pessoas. Matematicamente, as 7 podem nascer na segunda-feira. Não tem nada que impeça isso. As 7 nasceram, né? Bom, se as 7 nasceram na segunda-feira, eu garanti que ao menos 3 nasceu no mesmo dia. Estou dentro da regra ainda. Então vamos piorar um pouquinho. 6 nasceram na segunda e 1 na terça. Continuo satisfazendo. Eu tenho 6 na primeira, tenho ao menos 3. Né? Se eu diminuir mais, 5 na segunda, 2 na terça. Continuo tendo. Como eu tenho 5 na segunda-feira, eu continuo tendo ao menos 3. Né? Vamos diminuir mais. 3 pessoas nasceram na segunda, 3 pessoas nasceram na terça e 1 pessoa nasceu na quarta. Continuo dentro da regra do jogo. Ao menos 3 nasceram. Mas se eu piorar essa situação, eu tenho lá uma situação extrema onde 1 pessoa nasceu em cada dia da semana. 1 na segunda, 1 na terça, 1 na quarta, 1 na quinta, 1 na sexta, 1 no sábado e 1 no domingo. Então, com 7 pessoas, eu posso ter uma situação onde eu não satisfaço a regra do jogo. Eu preciso garantir que sempre ao menos 3 pessoas nasceram num determinado dia. E nessa situação com 7 pessoas, eu posso ter a situação onde eu não tenha ao menos 3. Eu preciso garantir matematicamente que tenha 3. Tá? Então vamos dobrar. De 7, agora eu tenho 14 pessoas. De novo, as 14 podem nascer todas no mesmo dia. Matematicamente é possível. Numa situação extrema, eu teria aí 2 pessoas nascendo por dia. 2. 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, no sábado mais 2, no domingo mais 2, eu tenho as 14 pessoas. Pronto. Com 14 pessoas, eu também não satisfiz o meu problema. Por quê? Porque com 14 eu continuo tendo uma situação onde eu não garanto que 3 pessoas nasceram no mesmo dia. Não consigo. Por quê? Porque eu criei uma combinação onde eu tenho 2 pessoas por dia. E eu preciso ter pelo menos 3. Agora observe. Se eu acrescentar 1 pessoa, 15 pessoas. Naquela situação extrema, eu tenho 2 por dia, deu as 14. Essa 15ª pessoa, ela vai nascer em qualquer dia da semana. E a partir do momento que ela nascer em qualquer dia da semana, necessariamente eu terei 3 pessoas nascendo naquele dia específico. Aí eu garanto que matematicamente, em qualquer combinação que você faça, pelo menos 3 pessoas terão nascido no mesmo dia. Então eu tenho que a minha resposta é 15. Deu para entender? Não foi nem preciso fazer conta. Era um exercício até que simples de raciocínio lógico, que a Unicamp colocou. Não era necessário nem conta, mas precisava entender o princípio da casa dos pombos, né? Então, com 15 pessoas, eu garanto ao menos 3 pessoas nascendo naquele determinado dia. Isabelle, deu para pegar a ideia aí? Deu sim, Ronaldo. Beleza. Tranquilo. Então, fiquem aí com essa ideia da casa dos pombos. É difícil aparecer, mas às vezes aparece. Tá? Então, fiquem com essa ideia da casa dos pombos. Bom, agora sim vamos por aquele mais complicadinho um pouco, que é o 326. Estava com medo de não dar tempo de resolver os outros, então comecei por eles.
O 326, ano da IPCAR, já traz um pouquinho mais de complicações ali que a gente tem que dividir em casos, tá? Já confunde um pouco mais. Antes da gente resolver, eu quero falar só da tarefa, que vai ser o exercício 334, que é um do Enem, e o último exercício ali, o 338 do ITA, tá? Então eu peguei um do Enem e um do ITA aí como tarefa. Se alguém tiver dificuldade, depois faça como a Karen e envia para mim que eu mando a resolução, tá? Então vamos lá. Um baralho é composto por 52 cartas. Todo mundo conhece um baralho, né? Mesmo se não conhecer, o exercício destrinchou ali como que ele funciona, tá? Então, 52 cartas divididas em 4 naipes distintos: copas, paus, ouros e espadas. Cada naipe é constituído por 13 cartas. Então, eu tenho 13 cartas de ouros, 13 de espadas, 13 de copas e 13 cartas de paus, né? Elas são numeradas da seguinte maneira, né? 9 são de 2 a 10, e eu tenho outras 4 sendo valete, dama, reis e as, né? Valete, dama, reis e as, formando aí as 13 cartas de cada naipe. Bom, ao serem retiradas desse baralho 2 cartas, uma a uma, sem repetição, então vamos marcar aqui, ó, sem repetição e restrição do meu problema. Sem repetição, sem reposição, né? Ou seja, eu tirei uma carta e eu não boto ela de volta no baralho. É sem reposição, não sem repetição ali, errado. A quantidade de sequências que se pode obter em que a primeira carta seja de ouros e a segunda não seja um as. Então, olha só, não tem reposição. Quando eu tiro uma carta, eu não devolvo ela para o baralho. Eu tirei, já era. Tá bom? Então, eu quero que a minha primeira carta seja de ouros. De ouro. E a minha segunda carta seja um as. Seja um as. Bom, então eu tenho aqui... Ô, Ronaldo. Oi. A segunda carta aqui não é para ser um as, né? Ah, não é um as. Não seja um as. Obrigado. Não seja o as. Obrigado. Então eu tenho 2 cartas. Quando eu tirar a primeira, quantas possibilidades, na verdade, eu tenho para a minha primeira carta ali? Eu quero que ela seja de ouros. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira? 13. 13. Ok, ela tem que ser de ouro. Então eu tenho 13. Vamos fazer o jeito errado. Quantas possibilidades sobraram agora para não ser um as, né? Não ser um as. Não as. Vou escrever aqui, ó. Não as. Quantas possibilidades eu tenho? Acho que eu fiz uma conta errada. Acho que não é 47. 48? Né? 48 por quê? 52 menos 4. Eu tenho 4 as no jogo. Não pode ser um as. Beleza, então você tem 52 cartas no total, você tira os 4 ases, 48 possibilidades. Ok. A princípio é uma ideia. Agora vamos pensar uma coisa. E se na hora que eu tirar a primeira carta de ouro, eu tirar um as? Se na primeira carta que eu tirar ali, eu tirar um as de ouros, né? Eu posso, eu tenho 13 possibilidades, eu posso tirar o as de ouros. Quantas possibilidades ficam para a segunda carta? 47? Por que 47? Não, é que eu tinha pensado, tipo, 52 menos os... Não, eu tinha pensado 47 na primeira, por causa que eu peguei 52, menos os as e menos um possível ouro que já tinha tirado na primeira. Você falou que não tem reposição. Isso. Passa um caminhão aqui, deu uma atrapalhada para mim, para pegar a sua ideia inteira. Mas vamos pensar assim, ó. Tirei o as de ouros na primeira. Das 13 possibilidades, eu posso. Na segunda carta,
Eu continuo com 48 possibilidades. Por quê? Porque eu tiro os 4 ases que era possível, então 52 menos 4, continuo com 48 possibilidades. Beleza? Até aqui, sem crise. Agora, e se a minha primeira carta não for o as de ouros? Quantas possibilidades eu tenho para a segunda carta? Mas aí não seria 52 menos 13? Por que 13? Na segunda carta pode ser de ouros. Entendeu ou não? Ah, então o primeiro é 1 e o segundo é 13, porque a pessoa pode tirar uma carta só. Calma, a gente está só raciocinando. Estou mostrando para você que vai ter uma dificuldade aqui. Na primeira situação, eu tirei o as de ouros, né? Uma possibilidade. Então, das 13 possibilidades, eu tenho o as de ouros, está correto? Posso tirar. Feito, se eu tirar o as de ouros, então na segunda carta eu tenho 48 possibilidades, ou seja, nenhum dos ases eu posso tirar, né? Os 3 que sobraram e o as de ouros que já saiu na primeira carta. Beleza, 13 vezes 48. Agora, se a primeira carta não for o as de ouros, por exemplo, o 5 de ouros saiu ali. Quantas possibilidades eu tenho para a segunda carta? 47. 47. Por quê? Porque eu tenho que tirar os 4 ases e mais os 5 de ouros, no caso, que já saiu na primeira carta. Então, eu tenho 52 menos 5, né? Que me dá 47 possibilidades. Quando isso aconteceu, tem uma incongruência aqui, que foi da aula da semana passada que a gente tem um problema, né? Porque se eu fizesse 13 vezes 48, mas nesse caso aqui seria 13 vezes 47, mudou. Então, o que eu tenho que fazer é dividir em casos. Dividir em casos. Então, eu tenho que criar o caso 1 e o caso 2. Lembra que eu falei? 99% dos exercícios de combinatória, você vai ter que dividir em casos, tá? Então, tenha sempre muito cuidado com isso. Primeiro caso. Vai sair o as de ouros na primeira casa. O as de ouro na primeira carta. Então, saiu aqui o as de ouros na primeira carta. Quantas possibilidades eu tenho? A Karen já matou isso anteriormente. Apenas uma. Vai sair o as de ouros. Na segunda carta, eu tenho quantas possibilidades? 48. 48, né? Nenhum dos 4 ases. Beleza, então no meu primeiro caso eu tenho 48 combinações. 1 vezes 48, 48 combinações diferentes. Segundo caso, não é um as de ouros na primeira carta. Não é o as de ouros. Então, tenham sempre o controle na mão de vocês, né? Quando você vai criar o caso, você controla, você restringe as possibilidades. Então, eu estou controlando. Na primeira eu botei o as, na segunda agora eu não botei o as de ouros. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira carta? Não pode ser o as de ouros. Quantas possibilidades eu tenho? 51. Não, para a primeira 12. carta. A primeira carta, lembre-se, tem que ser de ouro. Mas eu não quero que seja o as. Então, eu tenho 12 possibilidades. Deu para perceber? Na primeira carta aqui, no segundo caso, eu tenho 12 possibilidades. Não pode ser o as de ouros, porque o as de ouros já está no primeiro caso. Estou separando as situações aqui. Percebeu, João? Ah, tá. Eu tinha esquecido que tinha que ser de ouros a primeira. Isso, tem que ser de ouro. Então, de início eu tinha 13, né? Mas como eu estou restringindo a situação, então eu tenho 12. Para a segunda casa, não pode ser o as. Não pode ser o as.
Então, eu tenho que tirar 4, né? Mas eu tenho que tirar essa carta que saiu na primeira. Então, eu tenho 52 menos 5, 47 possibilidades. Entendeu? De novo, primeira casa, não quero as de ouros. Não quero. Tem que ser de ouro, mas eu não quero as. Então, eu tenho apenas 12 possibilidades. Pode sair qualquer carta de ouro ali, menos o as. Na segunda carta, não quero o as. Então, é 52 menos 4. Né? O as de ouros, o as de espadas, o as de copas e o as de paus. Nenhum desses 4 pode aparecer na segunda carta. Porém, aquele número, aquela carta que saiu na primeira, não vai voltar, porque não houve reposição. Ela não voltou para o baralho. Portanto, eu tenho 52 menos 5, 47 possibilidades para sair na segunda casa. Deu para entender? Deu. Isabelle, Henrico, estou vendo aí. Henrico, legal, velho. Deu sim. Tranquilo? Sofia, tranquilão? Deu, tá tranquilo. Beleza? Então, 12 vezes 47, alguém faz para mim aí, que eu não sei quanto dá isso aqui não. 564. Quanto? 564. Isso, 564. Bom, então quando eu divido em casos, eu tenho aquele conectivo ou, né? A gente já falou dele um pouquinho na aula passada. Eu tenho e ou. E é multiplicação, por isso que entre as cartas ali é 1E48, 12E47, então multiplica, princípio fundamental da contagem. Mas quando eu divido em casos, eu tenho primeiro caso ou segundo caso. E esse ou é uma adição, né? Então, eu tenho 48 combinações mais 564. Quanto dá isso? 612, né? 600, 612 e a minha alternativa A. Ok? Esse é da IPCAR. Eles costumam dar uma complicada mesmo, que já vai para o ITA, é padrão ITA aqui, né? IPCAR você já sabe. Então, eles dão uma misturada a mais, mas devagarzinho sempre, controlem os casos. 99% dos exercícios tem que dividir em casos, 1, 2 ou 3, tá? E controlem o máximo que você puder. Então, lá, o primeiro, meti o as de ouros na primeira, então na segunda não tem o as de ouros. Eu estou controlando ele. Eu tenho que ser possessivo nesses momentos. Manter tudo sob controle. Só assim eu consigo resolver o máximo possível de controle em cima do exercício. Tá? E vai visualizando, para você achar os caminhos. Bom, então eu passei a tarefinha. Sinceramente, eu achei aquele do Enem, das joias, o mais difícil até agora. Apesar de que o ITA e o EPCAR, a FUVEST também traz alguns confusos, mas você vai controlando e vai conseguindo. Aquele do Enem da semana passada sempre me bugou um pouquinho a cabeça também, porque tem que girar a joia, sempre achei difícil aquilo lá. Sabe? Desde quando eu fiz ele lá atrás, eu achei ele mais difícil. Então, às vezes aparece. A tarefinha do Enem é um exercício muito legal, e tem um da FUVEST, um do ITA aí, para dar uma bugada na cabeça de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo aí. Beleza, pessoal? Hoje não tem simulado, não. Eu ia deixar simulado, mas não deu tempo de montar, não consegui fazer. Então, ficou aí, não consegui montar simulado dessa vez. Outra informação, a provinha. Nossa, eu vou mandar 2 questões para o César, lá vou mandar para a coordenação e tal, vou mandar 2 questões, então são 4 do César, 4 do Ricardo e 2 minhas. Minha, vai cair o quê? Função trigonométrica e princípio fundamental da contagem. Análise combinatória aqui, tá bom? Que é o módulo 17. Então, eu acho que é o módulo 15 até o 17. Tá bom? São 2 questões minhas. Quem fez os simulados vai tirar de letra, que vai sair naquele padrão. E o princípio fundamental aí. Beleza, pessoal? Fechou por hoje? Fechou. Beleza. Fechou. Fechou. Obrigado por abrir minha câmera aí. Foi 10, viu, cara? Olha, bugadão.
Valeu, tinha gente. volta, Um mas aqui abraço. com timidez. Valeu, Ronaldo. Até Valeu, valeu. Ronaldo, bom descanso. Ô, Ronaldo, Até obrigada. semana que vem. Valeu, Ronaldo. Ô, Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Obrigada. Obrigado. Ronaldo, obrigada, viu? Obrigado. Legal, né? Bacana. Molecada é Muito legal a surpresa, né? Eu fico contente, que a gente nunca vê eles, então a gente fica. Fiquei contente também, muito legal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.